Olá, meu nome é José Filho e hoje irei apresentar a aula de transplante de órgãos e medula óssea, tendo como colaboração a pós-graduanda Natália Caroline e sob supervisão do professor Jacques Jorge. Bom, como o número de transplantes de órgãos e medula óssea vem sendo realizados com sucesso, e uma vez que a tecnologia continuará a se aprimorar nesta área e um número cada vez maior de pacientes viverá após o transplante, o número desses pacientes que procurarão tratamento odontológico também irá aumentar. O cirurgião precisará aplicar vários princípios para avaliação do paciente antes, durante e após o transplante de órgão sólido. Esta aula irá revisar a epidemiologia, fisiopatologia, processos, complicações e recomendações para o tratamento odontológico desses pacientes. O transplante de órgãos é o processo de transferência de um órgão doado cirurgicamente num paciente com falência de órgãos em fase terminal, de forma a garantir a manutenção de uma determinada função vital no organismo. Essa transferência pode dar-se entre dois locais dentro de um mesmo organismo, ou então entre dois organismos diferentes. O transplante de órgãos são comuns atualmente e podem ser realizados para diversos órgãos, dependendo da relação entre receptores e doadores. Coração, fígado, rim, pâncreas, coração-pulmão, medula óssea e outros transplantes podem estar disponíveis para o receptor compatível. A combinação ideal envolve o transplante do órgão de um gêmeo idêntico para outro gêmeo, chamado de transplante singênico. Depois dessa, a melhor compatibilidade para a sobrevida é o transplante do órgão de um parente vivo para outro, chamado de transplante alogênico. Essa é seguida pelo transplante de um órgão entre indivíduos não aparentados, conhecido como transplante xenogênico. Cada uma dessas combinações é limitada pelo fato de que, exceto em casos de órgãos pares, o doador pode não sobreviver. Portanto, essas diferentes combinações estão limitadas a doadores de rins e medula óssea. Mesmo assim, estudos recentes têm relatado sucesso após o transplante de partes do fígado ou pâncreas a partir de doadores vivos. Na maioria das situações, os transplantes de órgão realizam-se com um doador sem vida. Há casos que são utilizados doadores vivos, mas, devido a vários fatores, entre os quais o fato de apenas alguns órgãos poderem ser doados sem colocar em causa a sobrevivência do doador, e também pelo fato de a maioria das pessoas não aceitar fazer tal doação. Este tipo de transplante se torna menos comum por este motivo. Assim, normalmente, quando se fala de transplante de órgãos, referem-se principalmente à transferência de órgãos de uma pessoa muito recentemente falecida para uma pessoa que necessite desse órgão para sobreviver. O tempo que permeia a morte do doador e a transferência do órgão é bastante limitado, e como tal, existe um sistema em cada país que responde muito rapidamente a essas ocorrências, para que sejam aproveitados ao máximo as oportunidades de doação. Dr. Joseph Murray, um laureado com o Prêmio Nobel, realizou o primeiro transplante de órgão bem-sucedido em Boston, em 1954, usando um rim doado pelo irmão idêntico do paciente. Depois disso, Murray realizou o primeiro transplante alogênico de rim bem-sucedido em 1959, usando irradiação corporal total como imunossupressor.
O primeiro transplante bem-sucedido de rim de um cadáver humano foi em 1962, introduzindo a azatioprina como fármaco imunossupressor. Desde os primeiros dias, mais de 500.000 de transplantes renais foram realizados nos Estados Unidos. Já no Brasil, os transplantes de órgãos iniciaram-se na década de 60. Durante quase 30 anos, de 1968 a 1995, a atividade de transplante era pouco regulamentada. Normalmente havia regulamentações loco-regionais e desenvolvida com bastante informalidade no que diz respeito à inscrição de receptores, ordem de transplantes, retirada de órgãos e nos critérios de distribuição dos órgãos captados. Em 1997, os transplantes foram, por fim, regulamentados em todo o território nacional. A era moderna do transplante de medula óssea, TMO, foi iniciada pelos experimentos de Jacobsen e Lawrence e seus colaboradores. Em 1957, Donald Thomas descreveu a técnica clínica pela qual era realizada a infusão intravenosa de grandes quantidades de medula de forma segura e efetiva em pacientes com leucemia. Thomas relatou também resultados de um TMO transitório em humanos. O transplante de coração, fígado ou rim não é mais considerado um procedimento experimental e está disponível como opção terapêutica para pacientes específicos com doenças terminais do órgão. O transplante de pâncreas é considerado a principal opção de tratamento de pacientes com uremia diabética submetidos a transplante renal. O TMO já é um tratamento indicado para pacientes com leucemias e outras discrasias sanguíneas. As indicações mais comuns para transplante cardíaco são cardiomiopatia e doença coronariana grave. As patologias mais comuns para as quais é indicado o transplante de fígado são cirrose biliar primária, hepatite crônica, colangite esclerosante, insuficiência hepática fulminante e distúrbios metabólicos. Indicações mais comuns para transplantes renais são doença crônica bilateral e doença renal terminal, glomerulonefrite, pielonefrite, nefropatia diabética e distúrbios renais congênitos são as condições que mais culminam em doença renal terminal. A indicação mais comum para o transplante de pâncreas é o diabetes grave, que leva à doença renal terminal. Já as indicações mais comuns para transplante de medula óssea são leucemia mieloide aguda e crônica, leucemia linfocítica aguda, anemia aplásica e síndromes de imunodeficiência. As indicações para transplantes de pulmão incluem doenças pulmonares, doença pulmonar obstrutiva crônica e, por fim, essa. Todos os candidatos para transplantes de coração, fígado e medula óssea possuem doenças graves terminais do órgão e morreriam sem o transplante. Pacientes com doença renal terminal podem ser mantidos vivos através de hemodiálise. Entretanto, a qualidade de suas vidas pode melhorar muito com o transplante renal. Pacientes com diabetes graves podem ser mantidos vivos com injeções diárias de insulina, mas a vida deles também pode melhorar muito por meio de transplante de pâncreas. Os achados laboratoriais de particular importância para o cirurgião dentista que venha a se envolver no atendimento de pacientes antes do transplante incluem tempo de sangramento, contagem diferencial leucocitária, tempo de protrombina, hematócrito, tempo de tromboplastina parcial, ureia nitrogenada, aspartato aminotransaminase, creatina sérica, densidade específica da urina,
contagem plaquetária, contagem leucocitária, bilirrubina sérica, fosfatase alcalina e a pesquisa de proteínas na urina, sendo que elevações na aspartato aminotransaminase, fosfatase alcalina e no tempo de protrombina e bilirrubina sérica podem sugerir doença hepática avançada. Já o aumento no tempo de sangramento, quando a contagem plaquetária está baixa, redução de contagem de leucócitos e redução do hematócrito estão associadas a diversas discrasias sanguíneas. Elevações na creatinina sérica e ureia nitrogenada e aumento na densidade da urina e proteinúria estão relacionadas com doença renal avançada. Além disso, um valor baixo de hematócrito, tempo de tromboplastina parcial aumentada e redução na contagem de leucócitos podem ser encontrados em pacientes com doença renal avançada. Os agentes imunossupressores atualmente utilizados para a maioria dos transplantes de coração, fígado, rim e pâncreas são ciclosporina, azatioprina, micofenolato mofetil, prednisona, tracolimos, sirolimus, everolimus e agente antilinfócitos. São as medicações imunossupressoras utilizadas por transplantados. A ciclosporina é o principal fármaco imunossupressor utilizado para evitar a rejeição do enxerto. Os protocolos de imunossupressão variam de acordo com a instituição em relação à dosagem, momento de início e duração do uso de diversos agentes. Após o transplante, as doses são reduzidas tanto quanto possível para evitar a rejeição do enxerto. A irradiação corporal total tem sido o método mais efetivo de condicionar um receptor de transplante de medula óssea. Os transplantes autólogos são tipos de transplante que consistem em transferir tecidos com capacidade regenerativa dentro de um mesmo organismo, quando existe essa necessidade. Há vários exemplos, mas o mais comum é o transplante de enxertos de pele, que são utilizados sobretudo em casos de feridas graves, queimaduras ou até como uma forma de cobrir uma determinada área intervencionada numa cirurgia. Neste esquema, podemos observar como ocorre um transplante autólogo de células sanguíneas periféricas, onde o próprio paciente doa suas células. Nesse tipo de transplante, o transplante alogênico, existe a transferência de tecidos ou órgãos de um indivíduo para outro da mesma espécie. O que fornece o tecido ou órgão é chamado de doador, e aquele que recebe é denominado de receptor. Estes são os transplantes mais habituais e que servem principalmente para ajudar a manter uma função vital no organismo em caso de falência do órgão responsável por essa função. No caso de transplantes cardíacos, o transplante desse tipo envolve a remoção cirúrgica do coração de um doador por uma equipe cirúrgica e a remoção do coração do receptor e a ligação do coração do doador aos principais vasos do receptor por uma segunda equipe cirúrgica. Além dos imunossupressores, outras medicações são administradas ao receptor no momento do transplante. Dipiridamole, que inibe as plaquetas, trimetoprim, sulfametoxazol, para evitar as infecções, e nistatina, para fazer profilaxia para infecções por cândida. Após um ano de transplante, angiografias coronarianas passam a ser comumente realizadas para pesquisa de evidências de doença coronariana arterial. O transplante de fígado envolve excisão do fígado do receptor associada à reconstrução da veia cava, veia porta e árvore biliar. O procedimento de transplante é comumente dividido em 3 fases.
A primeira fase de dissecção, durante a qual o fígado do receptor é separado das estruturas circundantes. Segunda fase, da fase anepática, quando há interrupção do fluxo sanguíneo através da veia cava, veia porta e artéria hepática, e durante esse período o fígado do receptor é ressecado e o fígado do doador é revascularizado. E 3. A reperfusão, na qual o fígado implantado do doador é preenchido com sangue. A última etapa é a anastomose biliar. Os transplantes hepáticos têm sido realizados em pacientes com hemofilia, e a deficiência do fator 8 desses pacientes tem sido corrigida. Portanto, o fator 8 é produzido pelo fígado e não por células endoteliais. Pacientes que disponham de um doador aparentado vivo para transplante renal, em geral, são internados 2 dias antes do transplante. Em casos em que o receptor receberá o rim de um cadáver, o paciente é internado em regime de urgência no hospital. Técnicas atuais de preservação permitem o armazenamento do rim por até 72 horas. Assim como em todos os principais transplantes, o principal problema no transplante renal é a rejeição do enxerto. O tipo de preparo dependerá da natureza da doença renal subjacente. Utiliza-se comumente uma quimioterapia intensa. A artéria renal do doador geralmente é anastomosada à aorta e a veia renal à veia cava, isso um procedimento quando ocorre em crianças. Em adultos, a artéria é anastomosada à artéria ilíaca interna ou externa. Após a reperfusão dos rins, é realizada a implantação uretral. O paciente recebe trimethoprim sulfamethoxazol diariamente pelo tempo em que o enxerto estiver funcionando. A ciclovir e nistatina são administrados nos primeiros 3 meses para evitar infecção pelo vírus herpes simples, citomegalovírus e cândida. O transplante de células-tronco é um procedimento que envolve a eliminação dos sistemas hematopoéticos e imunológicos de um paciente por quimioterapia e/ou irradiação e a substituição por células-tronco de outro indivíduo. Pacientes que serão submetidos a transplante de medula óssea são preparados com a adoção de diferentes protocolos pré-operatórios, de acordo com o grau da doença. Os protocolos pré-operatórios são iniciados 7 dias a 10 dias antes do transplante. No momento do transplante, a medula do doador é infundida no receptor. O receptor de um transplante de medula cisgênico de um gêmeo idêntico não necessita de preparo imunossupressivo. O TMO não é a cura do câncer. A intensa quimioterapia ou a irradiação corporal total eliminam o câncer. Já o TMO resgata o paciente dos efeitos letais do tratamento com quimio e radioterapia. A medula é coletada do osso ilíaco do doador através de inúmeras punções aspirativas com o paciente sob anestesia espinal em ambiente cirúrgico. A irradiação corporal total, de Mills-Gray, tem sido o método mais eficaz de condicionar o receptor de um transplante de medula óssea. A ciclofosfamida é utilizada durante a fase de imunossupressão anterior, de 4 a 5 dias ao transplante. Complicações associadas ao transplante de órgãos geralmente consistem em complicações técnicas relacionadas com o procedimento cirúrgico, problemas relativos à imunossupressão e complicações específicas do órgão transplantado. A discussão referente às complicações dificilmente se aplicaria ao tratamento odontológico desses pacientes, sendo que as principais complicações clínicas são imunossupressão profunda, infecção, tumores, atraso de cicatrização,
rejeição do enxerto halogênico e falha do enxerto, aumento do risco de hemorragia, superdosagem de fármacos, óbito ou retransplante. E no caso de transplantes cardíacos, também no caso de transplantes cardíacos, aterosclerose acelerada em artérias coronárias, valvulopatias cardíacas e no caso de transplante de medula óssea, é uma das complicações, doença do enxerto versus hospedeiro, também conhecida como GVHD ou Graft versus Host Disease, que é a sigla do inglês. A rejeição do órgão transplantado torna-se evidente quando começam a ocorrer sinais e sintomas de insuficiência do órgão. Biópsias do órgão são utilizadas para confirmar a reação de rejeição. Quando são encontrados sinais de rejeição aguda, normalmente são aumentadas as doses dos agentes imunossupressores. A rejeição crônica ocorre na forma insidiosa e progressiva. Ela não pode ser revertida através da intensificação da terapia. A rejeição crônica do órgão enxertado está associada a sinais e sintomas de insuficiência do órgão. Os sinais clássicos da rejeição crônica podem ser observados por meio de biópsia. As principais complicações específicas de órgãos provocadas pela imunossupressão envolvem o coração e a medula óssea. Valvulopatias podem ocorrer em um coração transplantado. A GVHD é uma complicação importante e comumente letal do transplante de medula óssea halogênico. A GVHD aguda ocorre nos 2 primeiros meses após o transplante e caracteriza-se por envolvimento cutâneo, hepático e do trato gastrointestinal. Já a GVHD crônica ocorre posteriormente, sendo caracterizada por alterações cutâneas similares à esclerodermia, síndrome Zika, má absorção e características autoimunes. Então, aqui são fotos clínicas mostrando a doença do enxerto versus o hospedeiro, onde há uma reação imunológica derivada do doador, dos linfócitos T do doador, contra os tecidos do receptor. Qualquer pessoa pode ser doadora desde que não tenha tido qualquer doença que possa prejudicar o órgão doado ou contaminar de alguma forma o paciente receptor. Se for vivo, apenas poderá ser doador se essa doação não implicar com a sua sobrevivência. Os órgãos que são possíveis de ser doados em vida são o fígado, quando é apenas uma parte, o rim, quando é apenas um, e a medula óssea. No caso de um doador falecido, como referimos em cima, deve-se ser respeitado um período de tempo a partir do qual a transferência do órgão deixa de ser viável. Para que seja possível a doação depois de falecido, é necessário uma autorização por parte do familiar mais próximo. Em todos os casos, há avaliações para verificar a compatibilidade imunológica entre o doador e o receptor, prevendo dessa maneira possíveis riscos, a não ser em casos de doação em vida. Não existe a possibilidade de escolher qual receptor que irá receber o órgão doado. Existe um sistema que gera os transplantes, que gerencia esses transplantes a nível nacional e em ligação com outros a nível internacional, que envia o órgão para onde mais necessita. Para finalizar, irei falar um pouco sobre o atendimento odontológico desse grupo de pacientes transplantados. Diversas condições clínicas relevantes devem ser levadas em consideração durante o tratamento odontológico de pacientes que estão sendo preparados para o transplante. Uma avaliação odontológica criteriosa será necessária para diagnóstico e tratamento de todo o problema dentário pré-existente, infecções
ou condições bucais que possam levar à infecção ou à indicação de cirurgia bucal pós-transplante. Recomenda-se evitar qualquer tratamento odontológico por aproximadamente 6 meses após o transplante, devido a várias possíveis complicações, além de infecção, como fadiga, internações medicamentosas e efeitos adversos, bem como aspiração inadvertida de saliva, levando à pneumonia por aspiração. O plano de tratamento ideal deve restabelecer nesse paciente uma saúde bucal ótima antes da cirurgia. Portanto, pode ser necessária rapidez no tratamento, já que o transplante pode ser iminente em menos de uma semana. Os pontos-chave para o atendimento odontológico são: avaliação odontológica completa, observando o estado dentário precário, e, nesse caso, deve-se considerar exodontias e confecção de prótese. Quando o paciente apresenta bom estado dentário, deve-se manter a dentição. De maneira geral, sempre a decisão será individual para cada paciente. Em pacientes que mantiveram a dentição, deve-se realizar exodontia dos dentes que não sejam passíveis de serem restaurados, extrair dentes com doença periodontal avançada e realizar tratamento endodôntico ou exodontias de dentes desvitalizados, ajustar as próteses, caso necessário, realizar profilaxia dentária e realizar tratamento dentário eletivo conforme possível em relação a tempo e necessidade. Iniciar um programa ativo e eficaz de higiene bucal com escovação dentária, uso de fio dental, modificação de dieta, caso seja necessário, uso do flúor tópico, controle de placa, remoção de cálculo dentário e bochechos com clorexidina. Em casos em que haja a necessidade de cirurgia, deve-se analisar testes laboratoriais, tais como hemograma completo, observando com maior cuidado a série leucocitária, tempo de tromboplastina parcial ativado, tempo de sangramento e contagem de plaquetas. As considerações clínicas relevantes para o cirurgião dentista no atendimento do paciente transplantados são divididas em 3 estágios: o período pós-transplante imediato, o período de estabilidade do enxerto e o período de rejeição crônica. No período pós-transplante imediato, os pontos-chave de atendimento são: evitar tratamento odontológico de rotina, principalmente nesse início, manter procedimentos de higiene bucal, fornecer atendimento odontológico de emergência quando necessário, eliminando infecções sempre, optando por tratamentos conservadores e consultando o médico responsável. Já no período de estabilidade do enxerto, os pontos-chave são: manter procedimentos eficazes de higiene bucal, iniciar um programa ativo de reavaliação a cada 3 a 6 meses, agendar consultas com o médico responsável para saber do estado de saúde e tratamento do paciente, tratar toda a doença bucal nova, adotar precauções universais para controle de infecção, manter a equipe odontológica vacinada contra o vírus de hepatite B, evitar infecções e evitar hemorragias, observando sempre os testes laboratoriais de tempo de sangramento, tempo de protrombina, tempo de tromboplastina parcial ativada e contagem de plaquetas. Já no período de rejeição crônica, os pontos-chave são: fornecer o tratamento odontológico imediato ou de emergência, especialmente para casos de infecção, seguir as recomendações para pacientes no período de estabilidade do enxerto, caso haja indicação de tratamento odontológico. Bom, é isso, a aula. Muito obrigado. Até a próxima.